Boa noite à mesa coordenadora dos trabalhos, aos tradicionalistas aqui presentes. A proposição que eu tenho como tarefa de relatar, o proponente é o seu Hélio Ferreira, que fala sobre definir nos referidos regulamentos a forma e os prazos de preparação das comissões avaliadoras. Sugestão dos novos artigos no capítulo das comissões avaliadoras dos referidos regulamentos. Então, um artigo com um número a ser dado, o seminário para a preparação das equipes de avaliadores que vão atuar na fase regional deverá ser realizado em data e local definidos pelo MTG após a fase estadual da Ciranda Cultural de Prendas. E outro artigo, a equipe de avaliadores escalada para os concursos de peões e prendas, fase estadual, deverá passar obrigatoriamente por treinamento realizado em local destinado pelo MTG, no mínimo 15 dias antes da realização do concurso. Não poderá ser realizado nos dias do concurso, ministrado pela Vice-Presidência de Cultura e Departamentos de Concursos. E parágrafo único, esse treinamento será pré-requisito para a participação do avaliador no concurso. Aí o proponente fez as suas justificativas, dizendo que deveria de haver essa preparação, assim como dos avaliadores do ENARTE. Cumprimento o tradicionalista Hélio Ferreira por sua preocupação quanto à preparação das comissões avaliadoras dos concursos. Analisando sua justificativa, tenho como entendimento que essa sua solicitação já está contemplada no artigo 19 do Regulamento da Ciranda Cultural de Prendas e no artigo 15 do Regulamento do Entreveiro Cultural de Peões, onde diz: as comissões devem ser constituídas por pessoas de reconhecido saber e experiência e que estejam participando de encontros e estudos nessa área, que preencham os pré-requisitos do Regulamento Geral, não podendo haver parentesco de primeiro e segundo graus e cônjuges na mesma comissão. Justificando ainda a sua justificativa, coloco que os encontros não aconteciam da mesma maneira que o das equipes do ENARTE, porque entendíamos que os avaliadores da Ciranda e do Entreveiro, na sua maioria, são ex-prendas e ex-peões, e também pessoas que estão envolvidas em suas entidades ou região tradicionalista, com as atividades que serão avaliadas nos concursos. Todos os anos é realizado o curso de avaliadores para o concurso de prendas e de peões. E muitos avaliadores da fase estadual participam do mesmo e os demais participam em suas regiões quando o mesmo é ministrado, pois essas pessoas também são avaliadoras em suas regiões. Era costume realizar um encontro de discussão com os avaliadores na noite anterior ao evento ou na manhã seguinte, enquanto aconteciam as provas escritas. Já para a Ciranda, fase estadual de 2015, esse encontro aconteceu uma semana antes e também na manhã do concurso, enquanto da realização das provas escritas. Quanto ao seminário de prendas e o seminário de cultura campeira, não é promovido com o intuito de passar dicas e informações sobre a avaliação do concurso, mas sim de oferecer uma maior formação e conhecimento sobre a nossa cultura. Quero lembrar ainda que, em relação a essa proposição, esse assunto foi discutido na reunião do Conselho Diretor do dia 2 de maio de 2015, mediante solicitação do conselheiro Alexandre Gradaski, e ficou acordado que, a partir de então, a equipe de avaliação desses concursos também realizará encontros, tal qual as equipes do ENARTE. Diante do exposto, meu parecer é favorável à proposição, mas com uma emenda, de que o encontro para a fase estadual seja realizado com todos os avaliadores que tenham o seu nome na lista apresentada ao Conselho Diretor na primeira reunião do ano,
e com os outros para a fase regional, então, em outra época. E que quando isso vai acontecer e como vai acontecer, que fique a critério da Vice-Presidência de Cultura, com o Departamento de Cursos e a diretora de concursos de prendas e peões. Antes de qualquer coisa, eu quero saber se o autor concorda com a proposta de nova redação. Concordo, apenas ficou um item que nós tínhamos acertado também para chegar no consenso de que o seminário de preparação para a fase regional será realizado após a ciranda. Sim, em data a ser marcada pela diretora. A ser marcada pela vice-presidência, né? Mas após a ciranda. Não, tá bem. Isso, e aí concordo plenamente com as alterações. O que nós precisamos é que haja uma única redação aí, um único documento. Exatamente. Ok? Tá bem. Perfeitamente de acordo. Só essa redação tem que ficar bem clara para a secretaria aí, para não termos dificuldades depois, ok? Certo. Bom, amigos, bem rápido, porque está todo mundo já querendo ir embora e parece que eu estou fechando a porteira. Nós, tanto as minhas justificativas e explanações na proposta, como o próprio parecer da vice-presidente, meio que fugiram um pouco, porque tinham uma picada sendo seguida, né? Porém, hoje, durante o dia, nós fomos afinando e chegamos no consenso que é o melhor para todos. O objetivo é o principal, e esse foi atingido. É de que nós tenhamos uma preparação previamente determinada, com data, dia, local, enfim, da Vice-Presidência de Cultura, com os possíveis avaliadores dos concursos, Entreveiro e Ciranda, fase estadual. Aquela lista que é apresentada para o Conselho Diretor. Esse é o objetivo primeiro, porque, na realidade, esse erro, esse equívoco vem ocorrendo há muitos anos, não é um problema desse ano, da vice-presidência da Helenir, mas vem ocorrendo há muito tempo. Terminam os avaliadores se encontrando uma noite anterior ao concurso, ou durante a prova escrita, como a Helenir colocou, para trocar informações de última hora para o andamento do concurso. Agora, aquele treinamento, aquela passada de certas coisas que daqui a pouco pega um avaliador experientíssimo, porém ele está há 2 anos parado, digamos, das mesas de avaliação estadual. Aí muda, tem coisinhas que foram alteradas e que ele não sabe. E aí isso pode se refletir na hora da avaliação e prejudicar um concorrente que está ali, uma criança, um jovem que está ali. Então, a preocupação era só essa, que houvesse, esse encontro, onde as comissões, os proponentes, né, os escolhidos para possíveis avaliadores se encontrem, que a vice-presidência passe tudo o que tem que passar. Ninguém vai fazer um treinamento para aprender a avaliar, porque se eles estão na lista é porque eles já têm essa competência. Mas eles têm que ser atualizados com regulamentos, com critérios, com coisinhas que estão acontecendo e que no tempo deles não acontecia. Essa é a realidade. E a questão do seminário que prepara os avaliadores para as fases regional, na minha proposta, e foi acatada pela Helenir, era de que esse seminário seja realizado após a ciranda. Porque, infelizmente, o objetivo dele é ótimo, mas ele está distorcendo um pouco no fator que quem participa desse seminário, na maioria são os diretores culturais regionais, das regiões, e muitas vezes até prendas que vão concorrer na fase estadual. Estão lá no seminário. Esse ano tinham 2 ou 3, e nos outros anos também sempre teve. O que acontece? Elas estão ali para pegar o que eu citei como dicas, entre aspas, que vão ocorrer na ciranda. Porque ali estão sendo preparados os avaliadores da fase regional, mas os critérios, as ponderações que são colocadas ali para essas pessoas vão ser utilizadas lá na fase estadual também. E aí dá esse probleminha que nem todos têm acesso a essa informação. As diretoras culturais chegam lá na sua região, umas passam, outras não passam. Outro problema muito sério, para encerrar. Na fase campeira dos peões, nem sempre o palestrante que vai lá preparar os avaliadores regionais vai ser avaliador do entreveiro. Então, às vezes, ele diz alguma coisa, ele passa orientações para aqueles futuros avaliadores,
que vão ser passadas pelos diretores culturais aos candidatos do entreveiro, e chega na hora, o candidato se depara com diferença, porque o avaliador não sabe o que o palestrante disse. Isso ocorre todos os anos. E o exemplo bem claro é o Malá Capa de Poncho, onde o palestrante diz de um jeito, porque ele sabe fazer assim, mas como não está escrito em lugar nenhum, o avaliador lá pode achar que é diferente. E aí dá problema. E aí o candidato diz, mas o palestrante falou que era assim, eu vim aqui, fiz e levei nota baixa. Então, para evitar essas coisas, que são difíceis de contornar, é simples. A ideia é que seja realizado após as fases estaduais. E aí fica resolvido. Agradeço a Helenir por ter entendido e a gente chegou no consenso, mas só quem vai sair beneficiado disso tudo são os nossos jovens que estão lá dando a cara a tapa nos concursos de peão e prenda. Muito obrigado a todos e eu peço que colaborem conosco nessa empreitada. Gilda. Só para contribuir com a proposta do Hélio, que nós somos de parecer favorável ao Hélio, o fato que aconteceu conosco esse ano, né? Que eu ainda não tenho argumentos para os pais, para o candidato, para os patrões da minha região. 2 avaliadores, na prova de rédea, um deu 8,6 e o outro deu 8,1. E o outro deu 2,5, dizendo que o menino tinha descido pela anca e que não tinha recuado. E na fita da TV Tradição, no vídeo da TV Tradição, o menino não teve esta postura. Então, se os avaliadores tivessem o consenso de critérios para avaliar, e que a comissão revisora também tivesse ali argumentado com o avaliador e constado na planilha, eu teria aceitado os 2,5. Mas com este argumento e com estas disparidades de nota, não existe cabeça de jovem nenhum, não existe cabeça de patrão nenhum e nem de pais para convencer que o resultado foi correto. Então, é esta a minha proposta, que, a partir de agora, os avaliadores tenham critérios, tenham consenso, não precisa darem a mesma nota, mas não é possível ter 8,6 para 2,5. Tá bem. Quer voltar, Helenir? Não? Hélio, mais alguma coisa? Quem, em regime de última votação desta convenção, espetáculo, quem vota favoravelmente à relatoria, levanta o cartão. Quem vota contra, levanta o cartão. Unanimidade. Senhoras e senhores, eu não acreditava que venceríamos a pauta. Tenho que agradecer a postura, agradecer a educação, o cavalheirismo de todos que se manifestaram aqui, de todos que nos acompanharam até esse momento. Muito obrigado aos convencionais, aos jovens, aos pais dos jovens, a essa gurizada toda por estar aqui conosco. Muito obrigado também a quem nos assistiu pela TV Tradição. Esperamos que todo mundo volte para casa acompanhado, tá, do Anjo da Guarda, para que nós não tenhamos nenhum tipo de problema de ordem material ou pessoal. Muito obrigado. Está encerrada a 81ª Convenção Tradicionalista Gaúcha.